E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, enquanto as nossas aulas presenciais não voltam, vamos dar continuidade aqui de forma online, certo? No nosso YouTube. Então, essa aula de hoje, ela começa hoje e termina na semana que vem, certo? Não vou dar tudo hoje para não ficar muita informação, ficar pesada, a aula ficar longa. Fazer uma aula mais curtazinha, mas que realmente dê para aprender bem o conteúdo da aula de hoje. Então, nessas nossas duas próximas aulas, iremos falar sobre os pré-socráticos, certo? Então, uma palavrinha que começa com pré significa o quê? Pré significa o quê? Antes. Socrático vem de Sócrates. Então, seriam os que vieram antes de Sócrates. Quem? Os filósofos que vieram antes de Sócrates. É basicamente isso o que significa o termo pré-socrático. Mas mais precisamente, pré-socrático significa os primeiros filósofos, certo? Os primeiros filósofos são os pré-socráticos. E tem como título aqui, ó, a essência da natureza. Então, a essência da natureza foi a grande questão, ou uma das grandes questões que esses pré-socráticos, esses primeiros filósofos se fizeram, certo? A gente vai falar, vamos falar dela já já. Então vamos lá dar continuidade. Então, qual é a essência da natureza? Essa, como eu disse para vocês, foi uma das grandes perguntas que os primeiros filósofos fizeram. E ao respondê-la, eles criaram a filosofia. Porque eles responderam a essa questão de forma racional, usando sua razão, o seu logos. Professor, mas eu não entendo o que essa pergunta quer dizer. O que ela quer dizer? O que significa a essência da natureza? Significa do que a natureza é feita. A natureza é feita do quê? Eu, a montanha, o oceano, as nuvens, os animais, as florestas. Tudo isso é feito do quê? É de uma coisa? De duas? De três? De várias? Os pré-socráticos que afirmaram que a natureza é feita de apenas uma coisa, eles definiam uma coisa chamada de monismo. O que é monismo? Que só existe um elemento que formam todas as coisas. Que todas as coisas se resumem apenas a uma única coisa. Então, exemplo. O que é que vocês estão vendo aí? Estão vendo um triângulo grandão. Né? Triângulo grandão. Que ele é formado por quê? Por vários outros elementos. Tem esse elemento aqui dourado, tem esse outro aqui marronzinho, tem esse azul, tem esse aqui que é menor, que é laranja, tem esse aqui que é menor, que é azul, tem um que está de cabeça para cima, tem um que está de cabeça para baixo, um tem uma de uma cor, outro de outra, mas no final das contas, tudo isso aqui é o quê? Triângulos. Triângulos. Um triângulo não deixa de ser triângulo porque está de cabeça para baixo, porque tem uma outra cor, porque é maior, porque é menor. Então, isso aqui seria um exemplo bem tosco, né, do que seria um monismo. Esse triângulo maior, que é tudo que existe aqui, é formado por triângulos. Então, isso aqui seria um exemplo do que seria monismo. Professor, não entendi bem. Calma que a gente vai entender melhor agora. Só que antes, eu vou dar uma informação para vocês e vocês estão proibidos de esquecê-la. A partir de agora, vocês podem esquecer o nome de vocês, esquecer o meu nome, dos pais de vocês, a data de nascimento de vocês, onde vocês moram. Pode esquecer tudo, menos o que eu vou dizer para vocês aqui agora, certo? Durante todo o ano, eu irei fazer essa pergunta a vocês. E quando eu fizer e algum de vocês não responder correto, vocês estarão reprovados. Não pode esquecer, certo? Então, a pergunta é: quem foi o primeiro filósofo da história do planeta Terra? Quem foi o primeiro ser humano a ser considerado um filósofo? O nome dele é Tales. Tales de Mileto. Então, esse é o nome que vocês não podem esquecer.
C, exatamente, Tales de Mileto. Por quê? Ele foi o quê? Primeiro filósofo, exatamente. Então, aí ele nasceu aqui, ó, por volta de 600 anos antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Cristo, tinha um ser humano que, usando a sua razão, começou a filosofar, a criar essa disciplina que estamos agora tendo aula sobre. E Tales disse o seguinte: a essência da natureza, a arqué da natureza, que é essência, é a água. Para ele, tudo é água. E foi por isso que ele foi considerado o primeiro filósofo. Mas, professor, como assim tudo é água? Eu sou água? Essa camisa é água? Essa estante é água? Esses livros são água? Essa resposta é boa? O que vocês acham? Essa resposta é boa? Aparentemente ela não é boa, né? Mas vamos fazer algumas observações. Tales observava a natureza. Ele era um pré-socrata. Ele estava observando a natureza. E ao observar a natureza, ele percebeu algo. Ele percebeu que, por exemplo, a água tem muda de estado. Quantos estados a água tem? Um, dois, três e três. Não tem mais outro não, viu? Três. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. Então ele observou que a água passa muito facilmente do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, e que a água estando no estado sólido não deixa de ser água, e que a água estando no estado gasoso não deixa de ser água. Tudo continua sendo água. Então ele percebeu que na natureza ou as coisas são sólidas, ou são líquidas, ou são gasosas. Assim como a água. Por isso que ele disse: tudo é água. Porque ou tudo é sólido, ou tudo é líquido, como eu acabei de molhar o computador aqui, ou tudo é gasoso, ou as coisas são gasosas. Molhei tudo aqui. Peraí, pessoal, que eu molhei tudo aqui, tá, travou aqui agora. Espero que não dê problema. Tá, Renan? A água atrapalhando a minha vida. Essa é a terceira vez que eu tô gravando essa aula. Sempre deu um problema. Agora foi a água. Falando da água, a água deu problema. Então, diz o Tales que na natureza tudo seria água. Certo? Deixa eu voltar aqui que passou sem querer. Então, tudo seria água. E esse seria aqui o rosto. Ah, meu Deus. Espero que não dê problemas maiores depois. Caiu água aqui no computador, notebook. Então, ó. Meu Deus do céu. Aff, Maria. Então, pela última vez aqui, perdão, pessoal. Eu fui dar um exemplo da água aqui e terminou que caiu água aqui no notebook e deu essa confusão aqui. Então, tudo é água, certo? Inclusive, né, nosso planeta, apesar de ser chamado Terra, tem mais água do que Terra. A gente é formado quase 70% de água. Uma melancia, por exemplo, tem mais de 90% é água. A resposta de Tales, sim, é uma resposta muito boa para uma resposta que surgiu no ano 600 antes de Cristo. Então,
Essa resposta é muito boa, muito boa. Então, por isso que ele é considerado o primeiro filósofo. Esse aqui seria o rosto dele, certo? Hoje em dia. Segundo e último filósofo da aula de hoje, Heráclito. Heráclito. Então, Heráclito disse o seguinte: ó, ninguém entra em um mesmo rio duas vezes. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Diz ele. Porque quando isso acontecer, quando a gente entrar novamente, nem a gente, nem os rios, nem o rio será mais o mesmo. Como assim, professor? Então, suponha que a gente chegou nesse rio aqui pela primeira vez. A gente sabe se a água é gelada, quente, fundo, a correnteza é forte ou não, se tem bicho ou não, se tem pedra ou não. Não sabemos. Então, alguém vai lá e coloca seu primeiro pé, segundo pé e entra lá no meio do rio. Ao chegar no meio do rio, você tem todas essas informações agora. Sabe que a água é morna, sabe que a água sabe que o rio é fundo, sabe que tem pedra, sabe que tem bicho, sabe que a correnteza é fraca, sabe tudo isso. Aí você sai do rio. Quando você voltar novamente, você não é mais o mesmo. Por quê? O que foi que mudou? Todo esse conhecimento que você não tinha antes, você tem agora. Então você é uma outra pessoa. Mas, professor, sério? Só porque eu mudei isso, o rio, eu não sou mais o mesmo? Sim. O tempo que passou foi mínimo. E a mudança por isso também não foi tão grande. Mas houve mudança. Houve mudança. O mesmo acontece com o rio. Quando você entrou no rio, você foi banhado por algumas águas. Quando você saiu e voltou, essas águas que passaram por você, elas já estão lá embaixo. E que